Você já se perguntou o que a Bíblia realmente ensina sobre o relacionamento entre casais? Será que existem práticas que Deus considera proibidas, mesmo dentro do casamento? Este é um tema que gera dúvidas, reflexões e até polêmicas. Mas a resposta pode surpreender você. Hoje, vamos explorar juntos o que a palavra de Deus diz sobre os limites e os princípios para a intimidade conjugal. Prepare-se para descobrir verdades que talvez você nunca tenha ouvido antes. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Casamento é um compromisso exclusivo entre marido e mulher. A infidelidade ou o adultério são condenados. Um dos maiores e mais conhecidos exemplos de adultério na Bíblia é a história do rei Davi e Batseba, relatada em 2 Samuel 11. Esse episódio destaca as consequências do pecado, mesmo na vida de um homem considerado, segundo o coração de Deus. Durante a primavera, época em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia ele viu Batseba, esposa de Urias, tomando banho. Ele a desejou e ordenou que a trouxessem ao palácio. Davi cometeu adultério com ela, e ela ficou grávida. Na tentativa de encobrir sua falha, Davi cometeu uma série de erros, até fez com que Urias fosse morto. O profeta Natã confrontou Davi com uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. Quando Davi condenou o homem rico da história, Natã revelou que ele era esse homem. Davi então reconheceu seu pecado e se arrependeu profundamente. Apesar do arrependimento de Davi, o pecado teve consequências graves. O filho que nasceu da relação com Batseba morreu, e a casa de Davi enfrentou turbulências e tragédias por anos. Em 1 Coríntios 7:3-5, Paulo enfatiza que o relacionamento sexual entre marido e mulher deve ser consensual e respeitar as necessidades de ambos. Qualquer prática que envolva coerção ou desrespeito viola esses princípios. O relacionamento conjugal deve refletir santidade e pureza. Isso implica evitar práticas que sejam consideradas imorais ou desonrosas. Como Oséias, que casou-se com Gomer, uma mulher descrita como adúltera ou infiel. Esse casamento simbolizava o relacionamento de Deus com Israel, que era infiel ao Senhor ao adorar outros deuses. Após o casamento, Gomer foi infiel a Oséias, possivelmente retornando à sua antiga vida de prostituição. Ela abandonou o lar e procurou outros homens, desonrando seu compromisso matrimonial. Gomer desonrou seu casamento, mas Oséias, em obediência a Deus, mostrou misericórdia e graça, assim como Deus faz com seu povo. O amor de Deus é redentor. Mesmo diante da infidelidade, Deus busca restaurar seu relacionamento com aqueles que se arrependem. A aliança é sagrada. O casamento de Oséias e Gomer ensina sobre a profundidade do compromisso matrimonial, mesmo quando esse compromisso é testado. A história de Oséias e Gomer é uma poderosa ilustração de como Deus valoriza a aliança, tanto no casamento quanto no relacionamento espiritual com seu povo. A Bíblia condena a pornografia, fantasias sexuais impuras e práticas que envolvam terceiros no relacionamento, como sexo grupal ou troca de casais. Como a história de Jacó, Raquel e Lia, registrada em Gênesis 29:30, é uma narrativa cheia de amor, engano, ciúmes e rivalidades familiares. Ela oferece várias lições sobre relacionamentos, escolhas e as consequências de ações humanas. Na noite do casamento, Labão engana Jacó, dando-lhe Lia, sua filha mais velha, em vez de Raquel. Após a semana de celebração do casamento com Lia, Jacó também se casa com Raquel, mas isso cria uma dinâmica de rivalidade entre as irmãs. O casamento é considerado uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O apóstolo Paulo está orientando os casais a cumprirem seus deveres conjugais e a manterem um relacionamento de respeito mútuo dentro do casamento. O sexo foi criado por Deus como parte da união entre homem e mulher no casamento. Ele é apresentado como algo natural, prazeroso e um meio de intimidade. Deus ordenou que o homem e a mulher fossem frutíferos. A Bíblia celebra o prazer sexual dentro do casamento, como visto no Cântico dos Cânticos, que é um poema de amor cheio de linguagem poética sobre a intimidade.
O sexo é exclusivo para o casamento e que a fidelidade é essencial. A Bíblia ensina que o sexo é uma expressão de amor e união no casamento, com base em passagens como 1 Coríntios 7:3-5 que afirma: o marido deve cumprir o seu dever conjugal para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E igualmente o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e depois, voltai a reunir-vos, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Então, o que pode ou não pode entre quatro paredes? Outra dúvida é: e os brinquedos sexuais? Embora a Bíblia não mencione especificamente brinquedos sexuais, ela traz princípios gerais que podem ser aplicados ao entendimento de como a sexualidade deve ser tratada e vivida. Vamos analisar alguns pontos e passagens relevantes para explorar mais detalhadamente os princípios bíblicos relacionados ao sexo, casamento e pureza sexual. O sexo dentro desse contexto é visto como uma expressão de amor, compromisso e unidade. A Bíblia também coloca uma ênfase significativa na pureza sexual e na santidade do corpo, que pode ser um ponto de reflexão quando se pensa sobre brinquedos sexuais. Em várias passagens, somos chamados a viver com integridade, tanto no nosso corpo quanto nos nossos desejos. 1 Coríntios 6:18-20. Fugir da imoralidade sexual. Todo outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus. Não sois de vós mesmos. A sexualidade, portanto, deve ser tratada com respeito e reverência. 1 Tessalonicenses 4:3-5. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo apaixonado, como os gentios, que não conhecem a Deus. A ideia de possuir o próprio corpo implica autocontrole e viver com santidade. O princípio fundamental para um relacionamento conjugal saudável e a vida sexual dentro do casamento é o amor. A Bíblia ensina que os cônjuges devem se amar e se respeitar, o que inclui não apenas a vida sexual, mas também o apoio emocional e espiritual. Em Romanos 1:26-27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos a devida punição por sua perversão. Esse trecho trata do afastamento da humanidade de Deus, e da entrega a comportamentos que são considerados contrários à ordem criada por Ele. Embora o foco principal do texto seja a prática da sodomia, a ideia de relações naturais pode ser usada por alguns como referência a práticas que respeitam a intenção original de Deus para a sexualidade humana. Também levando em conta que o sexo para o casal é uma forma de manter a união e santificar o matrimônio. A inclusão de objetos pode desviar do foco principal, e até trazer fantasias impuras durante a relação. Ou seja, não proíbe diretamente, mas não é aconselhável. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Coríntios 10:23. Aqui, a questão não é apenas o que é tecnicamente permitido, mas o que fortalece a união e promove o respeito e a santidade no relacionamento. Se desviar a santidade não é permitido. Outro assunto que causa curiosidade nos cristãos é o sexo oral. Muitos gostariam de ter uma resposta clara sobre o assunto, porém existe muita divergência de opinião entre os pesquisadores da área. Uns são radicalmente contra e outros a favor. Em Levítico e Deuteronômio encontramos regras que dizem respeito ao estupro, ao sexo entre homens, ao sexo com animais, ao sexo durante o ciclo menstrual, ao sexo antes do casamento. Mas quando se trata de uma relação entre marido e mulher, a Bíblia não especifica o que pode e o que não pode. Não há nenhum trecho na Bíblia que proíba.
O sexo oral é considerado pecado fora do casamento, mas dentro do casamento pode ser lícito se for feito com consentimento mútuo. O consentimento mútuo é um princípio que deve ser aplicado a todo o sexo dentro do casamento. Nenhum dos cônjuges deve ser coagido ou forçado a fazer algo que não se sinta confortável. Em resumo, quando falamos sobre a sexualidade no casamento, é importante lembrar que ela deve ser um espaço de amor, respeito mútuo e alinhamento com os princípios bíblicos. Cada casal é chamado a buscar juntos a vontade de Deus, sempre guiados pelo diálogo, pela oração e pela consciência de ambos. Afinal, o leito conjugal foi criado por Deus como um lugar de intimidade, alegria e cumplicidade. Que possamos sempre honrar a Deus em todas as áreas de nossas vidas, inclusive na intimidade do casamento. Espero ter tirado suas dúvidas. Até o próximo vídeo.